Saudações, meus queridos alunos, tudo bem? Bom, pessoal, como eu havia conversado com vocês, né, nos vídeos anteriores, né, eu estou aqui com a nossa presença ilustre do nosso professor José, né? Olá, professor José, tudo bem? Ah, beleza, e você? Beleza, tranquilo. Bom, a gente vai bater um pouco de papo aqui para que vocês tenham uma noção aí da preocupação, né, que o engenheiro e que o profissional da área de administração, de gestão, né, do negócio, ele tem como preocupação principal, né, e quais são os problemas que ocorrem na comunicação entre esses entes, né? Eu vou estar fazendo aqui o compartilhamento, então, da nosso slide para que vocês possam estar acompanhando o que eu vou estar comentando agora. Vamos ver se ele aí compartilhou. Pronto. Beleza. Bom, pessoal, olha só. Nosso assunto agora da nossa quarta parte é o assunto multicurso, tá? O que diz respeito aí aos vários cursos. Esse que é um lado excepcional do nosso projeto de extensão. Você não tem contato só com engenheiro de produção, você vai ter contato com outros engenheiros, vai ter contato com profissionais de outras áreas, né, para vocês poderem estar conversando e entender como funciona a cabeça daquele profissional. Então, a gente tinha parado, né, na nossa aulinha passada, nesse slide, né, onde eu explicava aqui para vocês, né, a relação da nossa produção, né, quais que eram as preocupações da produção e todas, né, os processos que essa produção precisava, né, de auxílio também de todos os elementos dessa nossa empresa, né? Então, eu vou passar aqui qual que é a problemática que nós como engenheiros, nós temos dentro de uma empresa, que a visão do engenheiro ela funciona da seguinte forma, e aí vai, né, para todos os profissionais e todos os nossos alunos que estão aí assistindo. O engenheiro, ele se preocupa com a melhoria de eficiência. A cabeça do engenheiro está voltada em sempre melhorar, melhorar, melhorar e melhorar, né? A gente tem até aquela questão da qualidade do Kaizen, né, de você ter a melhoria constante. Então, o engenheiro, ele nunca está feliz com aquele desempenho. Ele fica feliz apenas no dia que ele consegue o desempenho e depois, no outro dia, ele já está pensando em melhorar. Então, a gente tem um processo, por exemplo, de produção, né, e o pensamento do engenheiro, ele sempre está voltado nesse processo de produção, na forma da gente aproveitar melhor a energia, né? E a nossa preocupação principal eu tenho essa minha produção, eu tenho esse meu consumo de energia, como eu posso maximizar o aproveitamento da energia? Como eu posso maximizar a produção, né, do meu produto para que eu consiga produzir mais, com menos e no menor tempo possível, né? E em grande parte dessas situações, tanto para melhoria de eficiência, de energética, tanto para melhoria também de produção, um dos problemas que a gente enfrenta é que nós precisamos trocar o maquinário que nós temos, ou trocar todo o chão de fábrica, né? E para a gente poder fazer isso, o engenheiro não consegue sozinho. A gente projeta, faz os dimensionamentos todos, criamos uma especificação técnica de compra também, né? Só que para que isso tudo vá para frente, ele tem que ser passado pelo setor financeiro, né, da empresa. E aí que a gente tem o nosso maior problema. Por quê? Se a gente conseguir melhorar, né, a produção, melhorar o uso da energia, né, primeiro, a gente consegue ter uma empresa mais sustentável, né, porque ela vai utilizar os recursos dela de forma mais racional, né? E também ela vai estar tendo aí um ganho de receita, né? Tanto é que estou trazendo aqui alguém que está preocupado com essa área, né? Trabalha com demonstrativo de resultado, o engenheiro não trabalha tanto com isso, mas a gente acaba tendo uma maior receita por estar produzindo mais, né, no menor tempo. Mas isso demanda investimento. E é justamente na análise e na forma de se comunicar, né, com o setor financeiro que mora tá aí, né, essa falha que o engenheiro ele acaba não tendo a visão do profissional que trabalha nessa área, né? Então a gente tem essa falha de conversa aí, né, de comunicação entre a nossa profissão e uma profissão respectiva aí a essa gestão, né?
Então, professor José, eu gostaria de que você comentasse um pouco aí sobre quais que são, né, as preocupações da área de gestão, da área de finanças, né, da área de contabilidade. Claro, professor Michael. E é interessante porque as áreas, por mais que nós separemos em áreas, até para que seja possível estudá-las e praticá-las, elas têm muita interface, seja numa empresa menor ou numa empresa de maior porte, mas na medida que as empresas vão ficando complexas, as áreas acabam tendo uma conexão bastante grande. E aí, né, qual que seria a preocupação? Porque os processos, todos eles, nós conseguimos traduzi-los financeiramente. E a partir dessa tradução financeira, nós podemos avaliar o desempenho. E para avaliar desempenho, que é um dos principais assuntos do projeto, um dos principais assuntos da linha de contabilidade gerencial, nós precisamos definir alguns padrões de desempenho, para que, uma vez isso estabelecido, nós avaliemos esse desempenho e buscamos melhorias financeiras. Então, esse é o primeiro ponto de interface. Então, as duas áreas precisam conversar por conta disso. Mas também, a área gerencial, né, a parte de finanças estratégicas ou contabilidade gerencial, por meio do ramo de custos, tem muito a ver com a área do pessoal de engenharia de produção e até com algumas coisas que envolvem a sua área em específico, né, porque você é engenheiro mecânico, que envolvem o funcionamento da empresa como um todo e a estrutura física da empresa. Mas nós olhamos de uma forma financeira, mas buscando traduzir tudo que a empresa faz e possui na perspectiva financeira. Então, se você pudesse colocar novamente os slides, né, eu gostaria de encerrar a minha fala discutindo alguns elementos gerais, porque daí a gente pode, eu imagino, estabelecer um diálogo e também contextualizar a nossa audiência a partir da imagem, porque eu acho que ela nos mostra uma estrutura que é super básica nas empresas, e nos meus trabalhos de consultoria ou em projetos de extensão, eu percebo que muitas vezes as empresas não esquecem disso. Né? Então, aqui, se a gente observar, pessoal, eu vou até ficar com o computador, nós temos nessa parte de baixo o processo, que eu imagino que já foi explicado do curso, mas qual que é a ideia? Esse fluxo aqui de baixo, ele meio que se traduz no ciclo operacional. Então, nós temos o recebimento da matéria-prima e vai até a expedição do produto acabado. Mas, para nós, Michael, ainda tem mais algumas etapas. Então, dentro desse mesmo fluxo, a gente pega, por exemplo, esse sapato e passamos pelo processo de produção, que está totalmente definido aqui no meio, né? Preparo da sola, se prepara o tecido, monta e faz a expedição do produto. Tem até as questões que envolvem a qualidade, mas depois, para nós, teríamos ali um período de estocagem até que a venda aconteça. Então, isso tem a ver com a parte comercial, tem a ver com questões contábeis e financeiras, e tem também o recebimento das vendas a prazo. Então, quando a gente vai do recebimento da matéria-prima, percorre a produção, estocagem, venda e recebimento de todas as vendas, nós temos o ciclo operacional. E aí as nossas áreas começam a se conectar, porque na área de finanças nós traduzimos isso em dias. Por quê? Porque em dias aponta para mim, para quem é da área financeira e contábil, uma eficiência. Nas condições adequadas, quanto menos dias, melhor. Claro, a empresa vai funcionar no mínimo possível, que é o mais eficiente, dadas as condições produtivas e comerciais, mas a ideia é, quanto menos dias, melhor, porque quanto menos dias de ciclo operacional ou ciclo produtivo, menos recursos eu preciso para funcionar. Tem muitas vezes onde nós temos atrito, porque a nossa ideia é, quanto menos dias de ciclo operacional, menos recursos eu busco. Qual o sentido? Tirando os recursos que eu obtenho dos fornecedores, a diferença eu busco no banco ou em recursos próprios, seja por conta de lucro que a empresa gera, ou por recursos que estão à disposição da empresa, no seu capital como capital próprio. Então, é aí que a gente pode estabelecer uma conversa, porque para a empresa funcionar, há sempre uma necessidade de recursos para sustentar o processo produtivo. Precisa render,
E a eficiência, ela pode ser tanto em termos de processos, e quanto mais eficiente o processo, o sistema funciona com menos recursos. Mas tem também uma estrutura que eu chamo de longo prazo, de ativos fixos, que envolve todos os mecanismos de produção, maquinário, estrutura física e armazenagem, que é o momento em que nós pensamos em investimentos de mais longo prazo. Então, não é um cenário fácil, porque a gente tem que conciliar vários elementos de várias áreas, e um padrão de desempenho na minha área é a questão financeira. A gente vê a eficiência de processo também em dias, mas eu imagino que na área de produção e até, né, em outros aspectos mais específicos das engenharias, nós vamos ter outros indicadores, que talvez é aí que começam a ter diálogos que não combinam, não é mesmo? Então, exatamente, essa é uma problemática que, como engenheiro, eu fiquei sabendo agora, né? Exatamente, né? Ainda bem que a gente não combinou muita coisa. Exatamente, eu fiquei sabendo agora, pessoal. Por quê? Como eu havia comentado com vocês, a nossa preocupação, ela está em substituir o equipamento, né? Mas como o professor José comentou agora, né, eles pensam também, além desse investimento, também pensa em tudo que acarreta melhorar, né, isso. Vamos imaginar que eu troque o meu equipamento, ele produza 100 sapatos, né, seguindo aí esse fluxograma que eu mostrei para vocês, e eu troque por um equipamento que produza 200. Esses 100 sapatos adicionais, eu vou armazenar eles aonde? Eu vou ter um aumento de custo que o engenheiro não acabou projetando também para conversar com o setor de finanças, né? E, além disso, né, isso aumenta os dias de operacional, né, que o pessoal de finanças vai estar contabilizando. E é um detalhe importante, porque vamos pegar esse exemplo do aumento. A gente precisa de uma justificativa para que as vendas demandem um aumento de produção. Então, aí a gente aumenta a produção para atender às vendas e, consequentemente, vai afetar ali o fluxo de compras. O marketing tem que estar alinhado para dar vazão, para estimular uma demanda de venda. Uhum. Como que a gente atende uma demanda de venda estimulada? Vendendo mais. E aí vem a produção. Como que a gente produz? Onde que armazena? Uma máquina é investimento de longo prazo. Ela tem que render ao longo do tempo. A estocagem tem que render no curto prazo, que é a venda. Então, aí a gente começa a ter confusão se não há conversa. Entendi. Então nesse caso, um aumento, vamos supor, um pedido de investimento para troca de máquinas, ele não vai gerar somente um problema em relação à máquina em si, mas ele gera um problema de, se eu vou gerar mais, eu vou precisar investir, além da máquina, eu vou ter que investir em espaço para armazenamento, eu vou ter que investir em pessoal de marketing, eu vou ter que investir no interior da empresa. Então, um projeto que, por exemplo, poderia ficar em R$ 1 milhão somente a máquina, se transforma em uma teia de aranha que tem lá 10 milhões de investimento para poder suportar esse 1 milhão. Exatamente. Claro, empresas que se organizam conseguem observar esses 10 milhões e não vai ser surpreendido. E aí é curioso, porque as áreas juntas conseguiriam avaliar viabilidade do investimento, conseguiriam buscar demanda para que essa demanda fosse atendida, talvez com novos investimentos, e assim por diante. E aí é curioso, porque o crescimento ele não pode acontecer apenas por um faro, ou para tentar explorar uma oportunidade de mercado. Tem que ter algum estudo, alguma análise de viabilidade econômica, porque aí você vai me falar como funciona na tua perspectiva. Mas é importante que cada decisão de investimento seja tomada com base em informações que indiquem quanto será investido, qual o risco, qual o custo financeiro desse investimento, qual o nível de retorno, em quanto tempo esse retorno vai cobrir todos os custos e então gerar riqueza. Então, ao longo do tempo, a máquina se paga, como a gente fala no popular, e aí começa a gerar fluxo de caixa positivo. Como funciona para vocês, então, essa perspectiva, talvez, de acrescentar um equipamento novo, ou até de fazer manutenção para manter aquele equipamento? Justamente, o pensamento do engenheiro, né, ele se preocupa com a questão financeira, mas a questão financeira que o engenheiro se preocupa não é tão detalhada. É aquela versão mais grosseira, né? Eu tenho maior receita com o mesmo custo, então, para mim,
vai ter um lucro maior, né? Entendi. Então, é uma forma bem simplória de trabalhar. Então, o engenheiro pensa assim, se a máquina ela dobrar a produção dela, né, e acabar consumindo 20% a mais de energia, o lucro meu vai ser maior. Sim. Mas o engenheiro pensa que, calculando, né, o que ela aumentou de lucro, e para pagar, né, como que vocês chamariam? Poderia ser o payback. O payback, Tem exatamente. várias Então, formas, mas o payback é uma medida que é em quanto tempo o dinheiro volta. isso. Então, assim, vamos falar do payback, né? O payback a gente analisaria somente com isso. Entendi. E não analisaria levando em consideração todas as alterações do processo produtivo e todas as alterações da nossa empresa, né, para que ele pudesse comportar essa nova produção. Então, a ideia do engenheiro, ela realmente, ela se faz assim, eu quero melhorar por melhorar. Entendi. E a gente não tem, a nossa preocupação não é tanto em relação a monetário, mas é mais em relação à utilização dos recursos, né? Em lado de engenharia mecânica, né, a minha área de especialização do mestrado é em ciências térmicas, então a gente estuda que a energia ela é finita, né, e a cada transformação da energia, ela se transforma, na verdade ela tem, a energia ela é composta de duas formas, vamos falar assim grosseiramente, para que, por questão assim, didática, tá? Não por questão realmente de disciplina. Mas nós teríamos uma energia útil e uma energia inútil. As duas compõem a energia. A união das duas, ela, no caso, nos dá a energia finita. Mas a energia útil, ela acaba sendo transformada em energia inútil. E a transformação de inútil para útil, ela é impossível. Então, a gente só consegue ter energias daqui sendo transformada para cá. Então, um dia, no nosso universo, toda a energia vai ser energia inútil. Então, o engenheiro ele pensa no seguinte: como eu posso fazer para melhorar isso, para eu retardar esse processo? Né? Que é uma eficiência de recursos nessa perspectiva energética. Isso, exatamente. Então, como eu posso melhorar a eficiência dos recursos que eu preciso? Tá? Mas é curioso porque a gente olha a perspectiva dos recursos financeiros, também na velha economia são finitos, e a gente tem que tomar certos cuidados para que haja um rendimento desses recursos. E talvez a gente negligencie alguma questão específica dessa questão dos materiais ou dos equipamentos. Mas a lógica é parecida, né? Uma finitude, no caso, uma limitação de recursos econômicos, não uma finitude. Porque a gente produz recursos econômicos ao agregar valor. Sim, exatamente. E eu acho que até é interessante essa nossa conversa, porque eu estou sabendo de coisas que eu não sabia, né? E, pessoal, a gente não combinou, tá? A gente só havia combinado de gravar aqui numa determinada data, não, a gente só falou, ó, eu falei Passou para os você, tópicos só. né? Só os tópicos, a gente queria falar isso, para que os alunos, né, do projeto, eles tenham essa preocupação e saiam da universidade com uma visão mais generalista, né? Esse é o perfil do egresso os nossos cursos e partem, né? Então, assim, pessoal, em relação a essa preocupação, veja que tanto o engenheiro tem preocupação com os recursos, né? E o setor de finanças tem preocupação com a parte financeira. E o consumo dos recursos olhando esse aspecto da dinâmica econômica dos recursos. Porque daí é uma relação de troca, né? O teu trade-off energético implica em algumas relações, e o trade-off econômico você imputa alguns custos e espera alguma saída, que é algum determinado resultado financeiro. E espera-se que haja a melhor eficiência entre os dois, né? O menor custo possível, com a maior possibilidade de retorno. Mas eu tenho uma questão para levantar que eu acho que encaixa bem nessa questão dos recursos, porque, por exemplo, vamos imaginar, para ilustrar, que a gente gaste 10 dias com estocagem na compra de uma matéria-prima. Leve outros 10 dias para se produzir, 20 dias. Aí fica 20 dias estocados até vender tudo, 40 dias. E mais 10 dias para receber essas vendas todas. 50 dias de ciclo operacional. Essa é a minha quantidade financeira que eu preciso. Então, esses 50 dias de recursos, na média,
eu vou ter um valor médio por dia, eu não vou especificar como que se calcula, mas eu preciso de 50 dias de recurso. Se o departamento comercial vende mais rapidamente, eu posso ganhar dias e ter um retorno mais rápido, renovar o uso de recursos mais rapidamente. Então, eu ganho dinheiro, digamos assim, de uma forma mais eficiente. Mas se eventualmente, como o curso tem a ver com processo, a gente melhora algum processo, substitui algum equipamento, por exemplo, sei lá, a gente tem um layout mais adequado em que a armazenagem permite uma saída mais rápida das mercadorias, a gente reduz a estocagem em 5 dias. Então, agora é 45 dias o meu ciclo produtivo, ou ciclo operacional. Então, significa que a própria organização de processos ou a própria atuação da área ganha uma eficiência em termos de tempo, isso é bem típico da área de produção, e isso me faz necessitar de menos dinheiro para manter o mesmo processo. Então, aí o ganho talvez não seria em vender mais, mas em fazer com que o processo se torne mais eficiente. Talvez pela armazenagem, talvez pela compra de um novo equipamento que ao longo do tempo me permita produzir mais rápido. E aí entra esse ponto que você levantou específico agora há pouco, porque aí as coisas elas fazem sentido também aí, quando a gente ganha eficiência no tempo. Exatamente. Essa é uma preocupação do engenheiro de produção. O engenheiro de produção, ele se preocupa, né, com o tempo que a matéria-prima até o produto final passa dentro do nosso setor de produção, né? Isso aí leva desde a nossa recebimento de matéria-prima e vai até a expedição do produto. Então, a gente busca, né, melhorar o layout, a gente busca substituição de máquinas para que a gente tire os gargalos, né, para que não tenha, né, aquele estoque intermediário. E, no caso, mudando poucas coisas, nem a necessidade, às vezes, da gente investir, né? Às vezes mudar a organização, às vezes você, por exemplo, tem uma máquina mais antiga e ela faz o mesmo processo, só que ela estava parada, você pode adicionar para tirar o gargalo. E isso melhora muito, tá? A questão do tempo que o produto passa ali. Às vezes pode sair, dependendo da organização, pode sair de 40, 30 dias para 10, 15 dias. É incrível como a mudança do layout, sem precisar de investimento muito grande. Um investimento que eu poderia dizer assim, seria o salário do engenheiro, né, e do técnico responsável por estar lá no chão de fábrica, passando aquele mês, aquele 1 mês, 2 meses, 3 meses estudando, né, e em escritório tentando melhorar o processo, isso já é suficiente para fazer essa alteração. E você trazer lá de 40 dias para 20 dias, por exemplo, a gente consegue reduzir bastante o tempo. Mas aí, ampliando essa ideia, professor Michael, tem uma questão interessante, pegando, por exemplo, a cobrança, que é a fase final. Normalmente existe um departamento comercial que vende, mas aí temos também que lembrar que existe a necessidade de cobrar essas vendas, que pode ser o mesmo espaço ou outra área organizacional. Mas, enfim, supondo que os processos da cobrança e, antes disso, da concessão de crédito não são eficientes, a empresa vai demorar muito para receber ou ter inadimplência. Então, aí a gente também consegue amarrar com a questão dos processos, da própria eficiência do ciclo produtivo, que é onde a área produtiva não se preocupa, porque da venda para frente é outro lugar. Mas o ciclo de produção de lucro vai até a venda. Exatamente. Mas o ciclo de necessidade de recursos vai até o recebimento da última venda a prazo. E para a empresa se sustentar, precisa de dinheiro. Então, o ciclo produtivo é até o produto final. Ciclo operacional é até o recebimento da última venda. Mas o ciclo econômico que produz lucro, né, é até a execução das vendas, não necessariamente até o recebimento. Mas se a gente não recebe e não tem uma eficiência, claro, se é normal se vender em 30 dias e receber nesse período, esse é o tempo que a empresa precisa para ser eficiente. Porque se eu vendo com menos prazo, talvez eu não venda o volume que eu venderia vendendo a prazo em 30 dias. Então, mantendo a média de 30 dias, mantendo o fluxo de produção e de estocagem nos dias determinados, a gente mantém uma eficiência que faz sentido que se aproveite melhor os recursos. Mas se eu vendo a prazo e não cobro, esqueço ou vendo mal a prazo, o dinheiro não volta e a empresa pode ter problemas. Da mesma forma que excesso de estoque, máquina com problema, negligência com manutenção, ou até problema na hora de comprar,
pode gerar gargalo com excesso de estoque, enfim, uma série de problemas que perpassa todo o ciclo produtivo. E aí ele também tem uma combinação de preocupações com várias áreas organizacionais. E é justamente isso que o engenheiro não se preocupa, tá? Porque o engenheiro se preocupa com a parte de produção. E aí, quando a gente tenta conversar com o setor financeiro e acaba tendo nossos pedidos negados, a gente acredita que, às vezes, é porque não conversamos direito, ou é porque a gente não entenderam, né? E muitas vezes o engenheiro fica com raiva do setor financeiro, né? Mas sabendo dessas preocupações, que o setor financeiro olha todo, né, o setor e verifica que, às vezes, não há, né, capacidade da empresa de poder suprir com a produção adicional, né? Sim. Então, isso torna, às vezes, impossível da gente conseguir ter esse investimento. Então, fica aí para os engenheiros também, fica para os nossos alunos da área de gestão de empresas, né, da área de finanças, para que vocês vejam, né, e pelo menos consigam estar enxergando a forma que o outro profissional ele pensa, para que haja essa conversa, especificamente para os engenheiros, né, para que vocês vejam a preocupação da área de finanças, que ela não envolve só investimento naquele equipamento, mas também toda uma preocupação que é geral, tá, com a nossa empresa, beleza? Envolve o funcionamento da própria empresa, até porque a gente precisa converter a parte operacional em alguma medida de desempenho, e nessa área, normalmente, é financeiro. A gente precisa entender a necessidade de recursos e quanto que esses recursos necessários rendem, em quanto tempo eles retornam, que é a razão de ser da empresa. Por isso que o diálogo é importante, e esse mini curso acaba sendo importante para que a gente tenha essa compreensão, porque no final das contas, não é nem questão de cada curso ser generalista, mas nós vamos ter que conviver com outras áreas, independentemente da profissão. Exatamente. E a gente precisa saber quais são as preocupações das outras áreas para a gente poder ser um pouco mais empático com eles, né? E eles com a gente. Tá, pessoal? Trabalhar. E conseguir trabalhar, tá, em conjunto e a gente obter o resultado que é esperado das profissões, que é o quê? É melhorar a lucratividade da nossa empresa. Tá, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Tá? A gente ainda tem mais aí 2 aulas na qual vocês precisam assistir, tá? E depois façam aí as nossas atividades. Muito obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.